Qual que é a lógica aí? Só aproveitando a tua belíssima pergunta. O negócio dele não é a criança, que a pergunta gira em torno da figura da criança nesse processo do maravilhamento. Ele quer falar da grandiosidade de Deus e da insignificância humana, mas essa insignificância humana é comparando com a grandiosidade de Deus, porque está muito distante. Ok? Está muito distante. Só que quando limpa, tira Deus da jogada, tira Deus, aí fica o ser humano, ele fica grande. Porque agora ele é analisado só ele no espaço dele. Aí diz que ele é feito um pouco, né? Como disse a Leia, leu no versículo 4, né, Leia? Nesse momento, presta atenção, nós precisamos entender a conjuntura do texto, né? A gente complica a situação. Quando ele diz, o fizeste um pouco menor, nessa hora, Neuza, no versículo, ele encaixa a encarnação de Jesus, porque Jesus tomou forma humana. Percebeu? Ao tomar forma humana, o Deus grandioso se tornou pequeno na estrutura humana. Essa é uma questão. Segunda, como ele está tratando do maravilhamento, tá? Que o ser humano tem a vocação para o maravilhamento, só o ser humano consegue abarcar, Newton, toda a percepção do que é Deus. Nenhuma outra criatura tem a capacidade cognitiva de abarcar, só o ser humano tem a inteligência, os atributos que Deus tem, não os atributos eternos, né? Como onisciência, onipresença, não, esses atributos que são inerentes a Deus, o ser humano não tem. Mas os atributos morais, os atributos da inteligência, o ser humano tem. Por exemplo, vontade é um atributo de Deus, o ser humano também tem vontade, por isso que ele tem um livre arbítrio e ele pode escolher. Então Deus deu essa capacidade, perceberam? Então é disso que o Salmo está tratando, de um Deus grandioso, de um ser humano pequeno. Por isso que a perguntinha do versículo 4. Quais são as duas perguntinhas do versículo 4? Leia, por gentileza. São duas perguntinhas bem interessantes. Que é o homem que dele te honra, e o filho do homem que o visita. Quer dizer, quem é ele? Quem é? É tipo assim, é nada. Mas é nada em comparação à grandiosidade. Ok? Isso, a gente tem que se lembrar disso. Mas aí, na sequência, ele vai dizer que Jesus se tomou essa forma humana, um pouco, lê de novo o versículo 4. No entanto, por um pouco, menor do que por um pouco. Por um pouco, que é a vida terrena de Jesus. No entanto, por um pouco menor do que Matou Deus, a charada? de glória, de honra, coroados. É porque o salmista achou por bem, Neuza, ao tratar da grandiosidade de Deus e da insignificância humana, enfiar a encarnação de Jesus profeticamente, para não ir nem muito para a grandiosidade, nem também para a pequenez do homem. Não, quando chegar no meio termo, dizer, não, Jesus tomou forma humana. Quer ver? Aqui vem a metáfora da criança. A criança, você que colocou, a criança é uma metáfora. Você entendeu? É a metáfora da criança. Qual o versículo? Pode. Da boca de pequeninos e crianças de peito
suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Ok? Essa figura da criança aí, Aí, lógico, o pessoal do Ministério Infantil vai inventar um monte de história. Eles são criativos. Gente, agora tem um detalhezinho, só para efeito de ilustração e para a gente entender um pouco, Giovanni, esse versículo 4, quando diz que por um pouco fizeste, que é o artigo, é a própria pessoa de Jesus, né? Então vocês sabem o que aconteceu, ó. Jesus está aqui, Jesus é Deus, quem vai trabalhar isso é Filipenses, aí ele desce para a forma humana, ok? Ele desce para a forma humana, aí ele desce da forma humana, ele vai para a forma de servo, ok? E da forma de servo, ele vai para condenado. Ok? Dentro da cultura romana, era o mais desprezível ser humano, o cara que morria na cruz. Só morria na cruz o nível mais desprezível do ser humano, entendeu? Então, Jesus fez a jornada da miserabilidade do ser humano ao seu nível mais baixo, porque, veja bem, aqui já estava bom, não estava? Ele já tinha descido muito. Ele desceu do céu para a terra, gente. Isso é fazer muito. Só que aí ele se torna servo dos homens. Ele não está contente, ele desce de servo, ele vai para a dimensão da desprezibilidade. Que quando ele morre na cruz, ele é a ideia de ser cuspido, a ideia de ser... Tudo aquilo era o estado mais baixo. Por isso que a cruz é escândalo para quem? Para os judeus, né? E loucura para os gregos, porque os gregos é a mente brilhante, é a mente inteligente. Eles não conseguem conceber a ideia de que o Cristo que morreu na cruz e ao ressuscitar se torna um herói. Não cabe dentro da lógica filosófica grega, nunca. Presta atenção, eu acho, por exemplo, fui na minha... Aliás, né, Toninho, se a gente parar para ver a história do cristianismo, no que ele é fundamental, gente, é loucura. Por isso que os hebreus, para quem o autor da carta aos hebreus escreveu, chegou uma hora que eles acordaram. Ele disse, para aí, nós deixamos um templo, deixamos uma lei, deixamos uma tradição, deixamos heróis para seguir o magrão? Porque é só uma pessoa. Aí eles voltaram. Estavam voltando para o judaísmo. Aí o autor da carta aos hebreus intervém, escrevendo uma carta, e termina, Leia, dizendo assim, quem retroceder está lascado. Você entendeu? Mas eles estavam voltando, todos eles. Voltando tudo para a terceira renovada. A Neuza aí, ó. Ela está recebendo gente sua lá, pastor? Ela convida. Eu aprendi que sou. Ainda bem que fica caro as coisas lá, aí é mais fácil. Aí volta para o periferia. Quanto mais barato, zero, jantar, aí perdia mais. Vamos lá. Pegaram o conceito?
Agora você diz, tá, mas qual que é a ideia do salmo? A ideia do salmo é essa daqui. Se você for fazer um sermão, você tem que... Esse é o tema, o maravilhamento. Sabe com quem que eu aprendi isso? Vocês não vão acreditar, com um ateu, chamado Augusto Severiano. Vocês podem puxar ele, é um escritor. Ele desenvolveu, eu fazia parte de um grupo de leitura, e ele desenvolveu uma teoria sobre o maravilhamento. Aí um dia eu descobri um autor chamado Van Balthasar, que escreveu sobre a beleza. E aí esse Van Balthasar, que é um escritor católico, ele diz que a beleza mais radical é Jesus na cruz. E qual é a tese dele? A tese dele é que ele diz assim, a beleza atrai e a feiura afasta. Aí ele pegou o texto que diz assim, quando eu for levantado na cruz, todos atrairei a mim. Aí ele diz, aquele momento da cruz é o momento de beleza. Aí eu levei esse conceito para a reunião com meu amigo, né? Com meus amigos, né? Só eu, cristão, né? Espírita, ateu. E o tema é maravilhamento. O tema, né? Andamos 10 anos juntos, né? Esse grupo ainda existe. E aí eles decidiram que a gente ia estudar esse livro. Tinha até um camarada de Campo Mourão, meu Deus do céu, eu não lembrei do nome dele aqui. Não, parece que ele está lá na primeira IPR, da do Rogério. Ele era de outra igreja, enfim, eu sei que ele parece estar lá. Ele se converteu. Interessante. Aonde? Nesse grupo. Olha. Aí, eu vou tentar achar o nome dele, talvez vocês até conheçam. Ele é genial. Convida ele para fazer palestra. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Deixa eu ver, Campo Mourão, vou colocar Campo Mourão. Ricardo. Não, ele... Esse daqui, ó. Ele tá lá, né? O meu deve conhecer. Ele tá meio... Ah, ele não é inteligente, não. Tá vestido de laranja. Ai, é o legendário. Ah, isso aí é Deixa eu ver quem que é o cara. legendário. É legendário. Ah, esse cara é engenheiro, É. coach. Conheço. Conhece. Ele era da igreja do Rudilei. Ele tá montando Amém, gente? Leia, só você está prestando atenção. Pegou o raciocínio? Vamos lá. Vamos lá pro 9. De modo geral, o conteúdo escrito, eu não fico olhando, porque você já tem ele aí. Se você vai dar um estudo, você visita ele e tal, etc. Então, eu estou colocando os subsídios, tá? Então, o 9... Isso. Como é o nome do amigo dele? Um branco alto, forte. Faleceu? Rapaz, Toninho, eu não sabia. Mas faleceu quando?
Rapaz, eles trabalhavam com um negócio de saúde, né, não? Pô, você sabe. O sócio dele era da igreja da Presbiteriana do Brasil, pastor bom, né? Isto. Mas esse cara não era convertido. Ele era. O sócio dele, que eu não lembro o nome. Vamos lá, gente. Pararam a baguncinha de vocês. Vamos lá. Agora, gente, o que acontece aqui no Salmo 9? É. Olha. Gente, qual que é a lógica do Salmo 9? A lógica do Salmo 9 é uma coisa interessante, ó. Os especialistas dizem nós acabamos de trabalhar o 8. Vocês ficam fazendo gracinha aí. Ó, viu? Aí, gente, qual que é a lógica do Salmo 9? É que os especialistas dizem, Larissa, que o certo era colocar ele depois do 7. Porque o 7 termina com a cura. E ele é uma espécie de gratidão pela cura. Então ele junta os dois salmos, só que na Bíblia não está junto, tá? Tem no 8 ali no meio, ok? Então essa construção é bom fazer ela na prática. Você que está aconselhando alguém ou quiser dar um estudo sobre o Salmo 7 e encaixar o 9 como sendo o cara que recebeu a cura e agora ele é grato, você entendeu? Gratidão pela cura. Aí você diz, tá, mas então é um salmo, sei lá, simples. Não, ele começa com uma questão muito interessante que a gente chama o modo de fazer. Olha que interessante, né? O modo de fazer a gratidão. Ele dá essa... E esse modo, Giovanni, nós deveríamos ensinar a membresia da nossa igreja. Tem pelo menos 3 coisas, eu vou citar só uma. Vocês podem perceber as outras com simplicidade. Vamos lá. Eu queria que você... Só o versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Então, a primeira coisa, a primeira forma de fazer é contar. O quê? As maravilhas. Então, por isso, Giovanni, que as igrejas têm que ter o espaço do testemunho. Isso é uma forma estrutural do culto para a gratidão. Hora do testemunho. Toda igreja, antigamente tinha, né, gente? Agora não, tem só cantarola lá, aquelas cantando Ana Paula Valadão, apresentação, aquele negócio de oferta, né? Não sei para quê. Tinha muito testemunho também no meio. Então esse modo, tá? A segunda coisa, o que tem é o motivo. Olha aí a questão do motivo. Para evitar o testemunho, por isso que o contar é uma coisa. Agora o motivo, quer ver? Por gentileza, pastor. Você leu o 1, né? Leia o 2, por gentileza. Em ti me alegrarei
e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ok. O motivo é o nome. Você sabia que a palavra nome quer dizer identidade? Você entendeu? Vamos simplificar. Quando você fala assim, ao teu nome, você está eliminando todos os outros deuses, inclusive você. Porque no jogo eu sou um deus. Eu fico muito assim triste, eu vi isso na minha igreja. O Toninho nasceu lá. Eu fui num culto especial. Eu falo, não é falando mal, estou só constatando. Tem hora que a pessoa dá a entender que Deus é obrigado a abençoar ele. Isso não é gratidão. Eu mereço. Quer ver? Eu vou dar o dízimo e Deus vai me abençoar. Aí eu dou. Pronto, Deus, te vira. Aí tem uns que reivindicam ainda o texto bíblico. Não, está escrito, tá, seu filho de uma égua, está escrito, mas não é isso. Leia o contexto inteiro. É que, você entendeu? A gente saca, Giovanni, para justificar nossas obsessões, nossas paranoias e nossa vocação para ser Deus. Nós temos vocação para ser Deus. Então, quando diz ao seu nome, é o motivo. Você entendeu? Hã? Delimita, é o nome. Eu gosto muito, Anselma. Delma. Eu gosto muito da. Vem de ansiedade. Uma hora de ansiedade. Gente, para, vamos. Eu gosto muito daquela instrução que Deus dá, Toninho, no Deuteronômio 12. Ele diz, olha, quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês vão ter um lugar central de culto. E eu já vi grandes exegetas trabalhar a ideia do lugar central como um espaço delimitante o lugar, que a mulher samaritana pensava assim. Nós adoramos no Monte Gerizim, vocês adoram em Jerusalém. Isso é delimitar como se o lugar fosse sagrado. E não é isso. Lá Deus diz assim, o lugar onde está o meu nome. É o nome, não o lugar. Então muda toda a configuração. Por isso que pode ter momentos, Neuza, nos nossos cultos, que o nome dele não está. Quem está é o nome da denominação, o nome do pregador, é o nome do cantor. Quem vai pregar hoje? Viu como é complicado? Entendeu o motivo? Vocês entenderam? Não, né? O Advanir entendeu. Vocês estão boiando aí. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar agora, presta atenção, ele vai falar de uma coisa que é muito legal, eu acho super legal, que é a ideia da experiência. Aí é o 3, 4 e 5. A experiência. Pode, é possível, pastor? Pois, ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Pode olhar, se você observar as primeiras declarações, ele está falando, essa é a minha experiência. Se quiser, na tua tradução diz diferente, a primeira declaração do versículo 3, lê aí. Pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Você entendeu?
Se você olhar essa declaração, ele diz assim, a base, comigo foi assim. Tem sido assim. Você entendeu? Eu já vi muitos inimigos tropeçarem. Ele está fazendo uma descrição de uma experiência. Isso é fantástico, né? Por isso que ele diz, eu tenho gratidão a fazer. Então, o que ele faz? Ele vai falar, Edmar, da ação, ação divina, porque você tem que, para ser grato, tem que ter história, né? E a outra coisa, que é muito legal, ele vai falar do julgamento. Você entendeu? Do julgamento divino. Ele diz, é isso, eu tenho história, né? É isso que ele está querendo colocar. Ok? Olha que beleza, isso é experiência. Porque, Larissa, você não pode e nunca vai ser grato se você não tem a experiência. Quer ver? Vou ajudar vocês a pensar, para vocês melhorar esse sermãozinho. Vocês lembram do Romanos 8, 31? O Romanos 8, 31 vai dizer assim, Neuza. Que diremos, pois, em vista destas coisas? E eu não sei se tem 2 pontos, tem? Não sei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo você tem que ler de trás para frente. Você tem 2 opções. Deus ser por nós e Deus ser contra nós. Agora, o que prova Deus ser por nós? Essa é a grande pergunta. Estas coisas. É ponto de interrogação. Essas coisas é a lista de experiência, de salvação, libertação, a cura da sogra de Pedro, você entendeu? Esse catálogo. Uma vida sem experiência com Deus é religiosidade. Olha aí, duvido que vocês teriam uma frase dessa. Escreva aí, escreve. Inspiração. Viver direto da glória. Joelho no chão às madrugadas. Sai daí. Eu concordo com você. Eu vou tirar o joelho para dormir. Lógico, né? Ok? Então, gente, olha que coisa interessante. Ele tem clareza do que o Deus age. Aliás, Francis Schaeffer escreveu um belíssimo livro, Deus que intervém. Muito bom. E essa é a lógica dele. E o Deus que julga. Olha, eu não sei vocês, mas a minha esposa mostrou um vídeo ontem, um cara na frente de um altar ao diabo, lá no Rio Grande do Sul, cantando um hino evangélico. E só trocou a letra, eu não lembro da canção. É isso aí? Aí só trocou a letra, ele cantando, e gravaram o vídeo, a voz bonita, e ele cantando o hino na frente de um altar a Satanás. Mas feio, a coisa feia. Nós que... Tem um pastor da quadrangular que virou satanista lá. Ai, Jesus. Não, luciferiano. 22 anos pastor de quadrangular. Lá de Curitiba, né? De Curitiba. Eu sei o teu nome, que é o endereço da igreja? É um amigo do pastor Irineu, veio lá o Irineu sempre falava dele e tal. Eu não estou lembrando agora. Não estou lembrando, mas eu descubro. E aí, qual que é a ideia? A sensação, depois que eu ouvi, eu conversando com a minha esposa, eu digo, olha, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. O ateu,
não é o que não crê intelectualmente. O ateu é que vive como se Deus não existisse. Esse é que nós vamos chegar lá no 14, no próximo encontro, sobre isso. Aí, gente, a última coisa que eu acho belíssima, vocês não, mas eu acho legal, o que ele vai fazer? Ele tem um modo de ser grato, e o modo dele ser grato é contar as maravilhas, e ele tem um motivo, que é o nome, isso é o modo. Ele tem experiência da ação divina na história e que Deus julga. A lei da semeadura e da colheita. Dá medo isso aí. Por isso que eu trato todo mundo bem. O Walter eu trato com pão de ló. Né? A última coisa que o Salmo vai tratar é sobre fazer discípulos. Eu não sei se essa é a melhor palavra, mas eu vou colocar essa palavrinha. Fazer discípulos. Conhecer na gratidão, no campo da gratidão. Olha o que ele vai trabalhar, Giovanni, nos versículos 9, até o final, tá? Até o final ele vai ter um olhar, enquanto ele está se preparando ali, Vanil, ele vai ter um olhar, o salmista vai ter um olhar assim. O olhar dele é fantástico. Eu li e reli várias vezes esse salmo, eu achei uma coisa impressionante. Ele vai ter um olhar assim para a história da salvação. E aí ele vai tentar ver com que as pessoas imitem ele nessa postura dele. Isso é que é fazer discípulo, tá? Eu queria só que você lesse só o 9 até o 14, Tá. por gentileza. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. Ok. Essa narrativa, essa declaração poética dele, chega bem no meio. Ele vai continuar falando da experiência, mas, na verdade, ele chega num momento e convida as pessoas, cantem, né? E ele não fala só cantem, bem no meio não sei se é o versículo 11, cantem. E aí ele vai, celebrem, então, proclamem. Ele é uma forma, é como se ele estivesse na sala de aula, dizendo assim, vocês têm que aprender a contar as maravilhas. Aí depois ele volta para o motivo de novo, que é o foco em Deus, né? Que não proclame as obras de vocês, proclame as obras de Deus. Você entendeu? Então, isso aqui, o que é? É a bondade, visível de Deus. Se você pegar a declaração dele, vai ter toda essa conexão aqui com a ação divina e vai ficar expresso a bondade de Deus. Deus faz isso, Deus é bom, por isso que ele tem que ser, ser grato. A outra coisa que ele vai que ele vai colocar nessa formação de discípulo, que é o versículo, não preciso ler tudo, viu, pastor? Mas vai do 15 ao 20, e você pode escolher aí alguns versículos que batem com o que eu vou dizer aqui. Ele vai dizer assim, Larissa, vale a pena crer. É isso que ele vai dizer nos versículos 15
até o 20. Ele diz, vale a pena crer. Você entendeu? E o que... Lê aí uns versículos aí, pastor, só para ilustrar isso. O vale a pena crer. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados perversos, todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes o medo, Senhor, saibam as nações que não passam de simples mortais. Lembrando que, se você pegar uma leitura dessa, com esse olhar da gratidão, ele é como se ele fosse pontuando dali, para fazer vários tópicos ali, ele vai pontuando as razões para crer. Aí ele vai falar, ó, quem não crê vai para o inferno. Quem não crê, né? Ele vai pegando na negativa, porque é uma pedagogia no inverso. Ele vai jogando, quem não crê leva isso, leva aquilo, e quem crê sai ganhando nisso, naquilo. O último versículo é o 20, né? Você ele chegou a ler o 20? Sim. Mas lê de novo aí, por gentileza. Infunde-lhes o medo, Senhor, saibam as nações que não passam de simples mortais. Isso. Pode ver que ele recorre à ideia de que ninguém é de ninguém, só Deus. Muito legal. Alguém quer fazer um comentário antes de a gente ir para o 10 e o último? Salmo? Antes da gente olhar no Salmo 10, eu coloquei um título que, na verdade, eu poderia colocar um outro título. O título desse salmo poderia ser uma coisa mais ou menos assim: apelo na angústia. Esse devia ser o título. E eu peguei na ênfase ali, eu coloquei essas ênfases ali só para dar uma noção. Ó, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Então nós estamos voltando lá naquele salmo do desespero humano, que é o 7. Voltar naquela miserabilidade humana. A gente massacrou bastante isso no salmo, né? Desespero humano, a condição humana, que ninguém é culpado, é o sistema. É duro, né? Por exemplo, você percebe que tem... Vamos pegar aqui, só para ilustrar, tá? O Alexandre de Moraes. Tá? Só para ilustrar. Já pensou se você tivesse um... Não só ele, eu estou pegando ele que é o nome mais conhecido. Pegasse um... que olha, um raio-x. Você imagina o que fizeram com ele, ou com a família dele, ou com as pessoas ao redor dele, e agora ele está no lugar onde ele pode colocar toda a sua raiva. Aí você diz assim, pô, mas o cara não sabe que isso pode demorar 1 ano, 2, acaba, e ele pode estar fazendo mal. Não, para essas pessoas, eles não enxergam assim. Eles estão num momento, ele vai aproveitar o momento para fazer toda a sua vingança. A cabeça dele Sim, não, mas tudo é passageiro. Daqui... Vamos imaginar que daqui a 1 ano, vamos pensar a história é cíclica, né? A história é cíclica. Que, o que eu quero dizer é que tudo isso que a gente faz pelo mal, pelos outros, é só expressão da malignidade humana. Ele é fruto do pecado. Você entendeu? Ele só está na posição
tem a caneta, é curto, porque daqui a 6 meses pode mudar todo o cenário. Ele pode, daqui a menos de 6, pode ir para a cadeia, mas ele já cumpriu o papel dele, histórico. Dentro da perspectiva pessoal dele, ele está fazendo o que é certo. Tem uma boa intenção. Até porque é cega, né? É cega. É cega. E isso, gente, a história do mundo é assim. Eu sei que não tem um tempo para ficar dando esses exemplos, mas você já viu, lembra da estátua de Nabucodonosor? Ó, aqui é a cabeça de ouro, aí depois tem o tórax, que aqui é Babilônia, aqui são os medos persas, aí aqui a cintura são os gregos, e aqui as pernas e os pés os romanos. Pare e observe que é uma só coisa. É um sonho, uma estrutura do mal que permeia a história da humanidade. Então só muda os atores no tempo e no espaço. Hoje você tem vamos supor, você tem, eu estou ilustrando, o Alexandre de Moraes, mas nos anos 70 tinha Nero. Então toda época tem o seu. Então não dá para se livrar disso. Vamos viver em paz. Não tem como viver em paz. Eu quero ficar ali. Só troca o personagem. A pessoa, o Advanil, se tornar presidente da Renovada, Deus me livre, ele vai atacar a gente de lá. Ele vai vir perseguir, correr atrás do... Sabe por quê, Giovanni? Por isso que a igreja é importante. Porque a igreja é o lugar onde essas coisas ficam muito evidentes. Quer ver? Dá um cargo para o Walter. Dá um cargo para o Walter, cara, ele muda. O Walter não é você, é um personagem. Vocês entenderam, gente? Porque quando eu dou o cargo, eu atiço a animalidade dele. A malignidade que está lá, já está lá. Mas é salvo por Jesus. Sim, mas não está totalmente, ainda tem que ser liberto do corpo do pecado. Então a igreja é legal por isso, né? Porque a gente... Quantos entenderam? A arca de Deus, tem muitos animais. É Romanos 7, né? 7:24. Miserável homem que sou. Vamos lá, gente. Vamos lá. Fechando. Eu gosto desse salmo por uma razão muito interessante. Você apaga aqui, por gentileza? Eu estou cansado de apagar esse quadro horroroso. Ô Neuso, que você não doa um quadro pro Advanil? Gente, o que você tem aqui? Você tem... As meninas vão gostar... As meninas vão gostar... de apagar um negócio tão fácil desse. O que nós temos aqui é a frustração de uma alma. Tá? A frustração de uma alma ou o apelo na angústia. O apelo na angústia é essa... Vocês já oraram com muita dor? Já oraram com muita dor? Gente, não dá, né? Eu pensei que era uma galinha. Ainda bem que não parece na gravação, senão ia ser suspeito. Mas uma igreja desse nível aqui tem que ter ar-condicionado. Então, qual é... olha aí o quadrinho que eu fiz, ó. A expressão da frustração. Eu vou fazer o quadro ali mais bonitinho.
Então, qual que é, Larissa, à esquerda, a expressão da frustração? A expressão de frustração inicia com um porquê. Está no versículo 1. Lê o versículo 1, meu amigo. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes na hora da angústia? Então, esse porquê, qual que é a realidade? Veja bem, presta atenção. O Walter pode ter a sensação da ausência de Deus, correto? Isso não quer dizer que Deus está ausente. Pegou, André? Leia. Porque eu posso ter a sensação que Deus está ausente, por quê? Porque eu estou na dor e ele não intervém. Então, a lógica humana é o seguinte, se ele não intervém, ele não está presente. E esse é o erro teológico. Porque a presença de Deus necessariamente não me garante a intervenção dele. A presença dele pode ser a dor. E viu como é terrível? O que Jesus fala na cruz como ser humano? Deus meu, Deus não desamparou ele. Mas como ser humano ele orou. Viu como é difícil esse negócio? Pegaram o raciocínio? Então, tem hora que a dor, eu fico imaginando, Jesus falou sobre isso, né, Edmar? No capítulo 16 de João, Jesus fala da mãe que está dando à luz, e ele fala da dor insuportável, só que depois que a criança nasce, a alegria supera a dor. Mas a dor vai existir. Eu quero dar luz à criança sem dor. Não. Você não vai dar luz. Você entendeu? E a gente não sabe lidar, o Salmo vai lidar bem com isso, a gente não sabe lidar com a porta fechada, porque a porta fechada é o diabo e a porta aberta é Deus. Isso é uma loucura, porque às vezes é o contrário. Você entendeu? Vamos lá. Aí, gente, o que nós temos aqui? O Salmo, o cara pagou tudo. Salmos 10, a palavra-chave aí do Salmo 10 é a frustração, tá? E a frustração é humana. Você não já se frustrou com o Newton? É que você não convive com ele. Duvido. Frustração. Você entendeu? Só que essa frustração, Neuza, aqui não é frustração estrutural, tá? Não estou falando dessas coisas emocional. Estou falando de uma frustração. Agora vamos lá. Eu queria que... Qual que é a frustração? Presta atenção. Ó. A frustração é o seguinte, ó, presta atenção. O inimigo parece supremo. Pode olhar. Pode olhar no versículo 1 e 2, que o olhar dele, ele olha para o inimigo e diz, pô, o cara é supremo. Não cai nunca. Essa dor, não aparece nitidamente? Aí, essa é a frustração, porque se é só um momento, Larissa, mas não, quando é a história... Imagina você vivendo lá na época de Daniel. Pô, Daniel com a consciência de que Deus é soberano, que a nação dele é a nação escolhida. E eles estão no cativeiro. Daniel não consegue nem orar. Gente, eu chutava tudo.
como diz o pessoal, eu desviava, né? Esse fato, né? É. Estarem ali. Mesma coisa que o povo de Israel no deserto, né? Aquilo foi uma ação divina, não É. uma ação maligna. Sim, sim. Olha, ó. Caiu o tempo. Sim. A pedagogia de Deus. É. E aí, outra coisa que aparece aqui, que vocês vão achar, aliás, está ali, ó, a condição humana, a condição humana. Aí é outra frustração. E o que diz a condição humana? Vamos lá, o que é? Fala aí uma por uma, vamos lá. Pobre, versículo 2. Pobre, inocentes, versículo 8. Órfão, humildes, oprimida. Gente, isso é frustrante. Isso... Jesus um dia disse assim para Judas: você vai ter sempre o pobre. Por isso, Walter, eu acho que o Salmo é legal para a gente entender. Vamos lá. A grandeza de Deus, a existencialidade humana, as virtudes, porque os justos são virtuosos, e nesse conjunto todo, nesse olhar todo, os salmos ajudam a gente a pastorear uma igreja, entendendo que as pessoas eles estão com a gente hoje, amanhã não vai estar. Aí chega outro, todo alegre, abraça a gente, é o melhor lugar Eu estava ontem na igreja que o pastor Marcos Amorim passou para o filho dele, o pastor Renan, e aí uma jovem senhora foi pegar um cafezinho e eu disse: e aí, você tem quanto tempo aqui nessa igreja? Ela disse: acabei de chegar. Eu digo: de onde você veio? Lá da Vila Industrial. Eu digo: olha, e como é que você chegou aqui? Comecei a fazer uma série de perguntas. Enfim, a última pergunta: como é que você se sente? Ela diz: eu estou no melhor lugar que eu já congreguei. E aí, pá de lá, pá de cá, aí eu já comecei a olhar o histórico, né? De daqui a 3 anos eu volto aqui. Porque é natural. Não, isso aí é o ativo circulante. É. Porque a gente não deve se frustrar. Eu sei que é difícil não se frustrar. Por quê? A gente tem que torcer para estar chegando gente alegre, estar saindo os tristes. Gente, aí, no meio, só para fechar isso aqui, ó, no meio de tudo isso aqui, sabe o que ele vai fazer? Por isso que esse cabra é bom. Eu sei que vocês não gostam dele. Ele vai fazer uma coisa, ele vai descrever o perfil do justo. Né? Ele vai fazer, no meio do inimigo que parece supremo, que nunca morre, esse filho da mãe, e a condição humana, ele vai fazer o perfil do justo. Tá? E qual que é o perfil do justo? Olha que coisa interessante. São 3 coisas no perfil do justo. Ó, 3 coisas. Vamos ver. Só para a gente funilando aqui. No versículo 12, o que o justo faz? Lê aí, reverendo. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão e não te esqueça dos pobres. Isso chama... Sabe o que o justo faz? Clama. Ele não faz milagre. Ele só clama. É o versículo 12. Viu, Larissa? É um aspecto do justo. Porque o justo, ele é justo porque crê. E se ele crê no nome. Então ele recorre para ele. Ele está mostrando aí.
não só a sua fé, mas ele está mostrando perseverança, que ele não vai fazer o joguinho circunstancial, ele não vai, que é difícil, né? Ele não vai ficar revoltado, frustrado, arriado. Vale a pena a gente entender, tá? Uma coisa vocês precisam entender. Gente, a passividade diante das coisas não é falta de fé. Você entendeu? Aquele irmão que está passando um momento difícil, com muitas perdas, aí ele vai esfriar, não vai? É passividade, não é falta de fé. Porque o Newton diz que é falta de fé, ficar acusando as pessoas, não é. Você entendeu? Só que é um caminho para negação. Tudo bem? Mas é o caminho, não é a negação ainda. Vale a pena você escrever isso, porque isso é interessante. A outra coisa que ele faz está no 14 e no 15. Outra coisa que o justo faz é que ele ora, né? É que ele ora, ele é confiante. Olha, eu não preciso nem ler, mas está aí, né, gente? O 14 e o 15, porque, diante da frustração, o que o inimigo parece supremo, está do versículo 2 até o 11. A condição humana, que é essa série de órfão, o órfão, gente, era o cara mais abandonado, né? Era mais do que a viúva, né? Me parece. Sim. Era triste. Então ele marginalizado, né? Ele pega essa metáfora, tá? E aí, ok, esse cara ele é capaz de orar. Esse cara é capaz de manter-se confiante. Está no versículo, como eu falei para vocês, 14 e 15. Agora, a coisa mais bonita que eu acho, aí eu vou pedir para o meu amigo Giovanni ler, que é louvor. Ele consegue louvar. Eu não louvaria. Você louvaria? Para ler o 14 e 15? Por gentileza, lê aí para a gente ver a beleza do 16, 17 e 18, por gentileza. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Qual que é a última frase inteira? O ser humano? A fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Quer dizer, mas só não volta se Deus intervir. Vocês conseguem imaginar, Larissa, vamos pensar, você consegue imaginar quantas pessoas oram a Deus hoje no Brasil para Deus pegar o Xandão? Você consegue? Pastor orando, um grupo pastor orando. Você consegue? Você entendeu? Então, gente, amém? Só olha aí rapidinho, olha o que nos espera no próximo encontro. Gente. Hã? Mas você sabe, marca aí o Xandão, o Alexandre de Moraes, ele é toda uma amarração. Só que eu pessoalmente acho, apareceu ontem, né? Diz que mais uma vez o Superior Tribunal Federal eles estavam se fragmentando nos últimos dias ali, devido a opiniões e tal. Aí fecharam de novo. Gente, mas isso ninguém sustenta. Ninguém sustenta. Você pode olhar, 3, 4 meses, 6 meses, a coisa vai desamarrar e monta outro. Não se sustenta, é histórico isso. Quer ver? Pega Alexandre o Grande, vocês que gostam de história.
Gente, você estudar a história de Alexandre o Grande, parecia que não tinha fim aquilo lá. O inimigo parece supremo. Ele... Gente, do nada, Alexandre o Grande morreu com 33 anos. Quem vivia aquele... E atrás dele, sabe quem vinha? Aristóteles. E eu fico imaginando como Aristóteles, com aquela mente democrática, aquela cabeça bonita, deixou não aconselhou o contrário. Você entendeu? Não aconteceu, porque ele vinha atrás, Aristóteles vinha atrás montando as escolas de educação grega, que a gente chama de helenização. Eu fico pensando, mas demora pouco. E os impérios? Por isso que eu dou risada com o Trump, né? O Trump é um cara... Já pensou? O Trump é o tipo do ditador Nero. Mas demora. Daqui a 4 anos não está mais lá, vem outro. E por isso que o nosso negócio é com Deus. A própria filosofia política diz isso, né? Existe uma transição entre diferentes tipos de governo. Tirania, oligarquia, democracia, e vai virando. Gente, no próximo encontro, se o Newton deixar, eu vou fazer o módulo 2, eu vou fazer um esforço. Olha aí, o primeiro. O que diz o primeiro? Firmado nos fundamentos, inabalável. Segundo, a hipocrisia do mundo sem Deus. Terceiro, a insensatez da condição humana. É insensato, tá? Essa aqui, é insensato. Quarto, o retrato do cidadão do céu. E assim vai, tá? Nós vamos ver se a gente consegue falar tudo. Isso aqui vai ser... Vamos fazer um esforço, porque a gente está muito atrasado. Gente, 30 segundos aqui, 30 segundos, começando pelo Edmar. Edmar, o ponto alto para você no todo, fora o pão de queijo do Deda. Esse conceito, né? E você, reverenda? Dependência total. E estamos conversando. Grandiosidade de Deus e a significância do homem. Ah, lá o 8, né? Bonito, né? Reverendo. Maravilhamento? A dependência do homem e a soberania do eterno. É? É? Ok. Os dois lá estão no papo dele. Amém, gente? Amém. Posso orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado por esse conjunto de salmos, a grandiosidade deles, o que expressam não só o Deus grandioso, imensurável, imenso, mas também a existencialidade humana nas suas frustrações, nas suas enfermidades, nas suas enormes complicações, complexidade. E que essas pessoas, assim nós, estamos na comunidade de fé, lidando diariamente com isso. Mas na ponta vem as virtudes, como ser justo. E também esses salmos falam muito disso. Obrigado. E que isso possa nos ensinar também a cuidar dos irmãos do dia a dia na comunidade de fé. Dá-nos um resto de dia na Tua presença, nos proteja, nos guarde, no nome de Jesus. Amém.